Em primeiro lugar, bom dia, Marcelo, um abraço grande. E já vai a primeira colocação, que a pesquisa da Fundação confirmou que a insegurança alimentar aumentou no país. Quer dizer, fome, né? Trocando em miúdos é fome, né? Quais são esses números que denotam que a situação do país no plano alimentar está muito ruim? Bom dia, Marcelo. Bom dia, Datena. Um prazer estar com vocês, ouvintes. Basicamente, nosso estudo ele trabalha perguntas de insegurança alimentar, que basicamente pergunta para as pessoas diretamente se você ou a sua família teve em algum momento, nos últimos 12 meses, falta de dinheiro para a alimentação necessária. É um levantamento que vem desde 2006, cobre 160 países, a gente analisa o caso do brasileiro. O Brasil está no nível mais alto de insegurança alimentar, cerca de 36% da população se colocaram dessa forma. Aumentou desde 2014, quando era 14%, 17%, desculpa, em 2014, aumentou para 30% em 2019, antes da pandemia, agora 36%, e aumentou mais no Brasil durante a pandemia do que outros países, sendo puxado principalmente pelos segmentos mais pobres, que é o fato talvez mais preocupante. Segmentos mais pobres, durante a pandemia, aumentou de 53% para 75% de insegurança alimentar, ou seja, 3/4 dos 20% mais pobres revelam insegurança alimentar. Esse é um nível parecido com os países com maior insegurança alimentar do mundo. Então, é um problema de aumento de insegurança alimentar, ou fome, se você quiser, mas especialmente, mais do que o aumento, é a qualidade desse aumento, afetando os mais pobres. A pesquisa também mostra que afetou mais as mulheres, então são dados preocupantes. Quase metade do país vivendo sobre a perspectiva de não ter o que comer em algum momento, é isso? Vamos dizer, 36%, mais 1/3, mais entre os pobres, 3/4, né? E aí faz 3/4, e entre as mulheres, 47%, enquanto entre os homens é 26%, e as mulheres estão junto das crianças. Então, é um quadro bastante fruto da pandemia, aumento de preços de alimentos, mesmo com programas sociais, é muito difícil equilibrar essa Entre situação. Mulheres seria mãe solo? Seria mães que não têm maridos, que são desacompanhadas? As mulheres, em geral, subiu de 33% para 47% durante a pandemia, mas aumentou mais, principalmente nas mulheres de meia idade, 30 a 49 anos, que, em geral, estão com os filhos. Então, mais do que a emergência, a urgência, é o efeito de longo prazo, os filhos em casa, sem aula, sem merenda na escola. Então, é uma situação realmente uma tempestade perfeita. E é um nível, a primeira vez que o Brasil ultrapassa a média mundial nesse quesito. Teve um aumento 4 vezes maior do que o mundo durante a pandemia. E o problema é que aumento sobre aumento. A gente já tinha tido, na grande recessão brasileira, essa piora. Então, é uma nova piora, o que agrava mais a situação. Há 30 anos atrás, eu ganhei um prêmio Vladimir Herzog de Direitos Humanos. É uma matéria que eu fiz em outra emissora e que mostrava que na região mais rica do país, que era chamada de Califórnia Brasileira, Ribeirão Preto na época, tinha gente morrendo de fome pra caramba, e a maioria das crianças não chegava a 6 meses de vida. Isso na região mais rica do país e há 30 anos atrás. 2 cenas me marcaram. De uma senhora que morava sozinha numa comunidade. Quando eu entrei, os filhos estavam cobertos de sarna no corpo. Sarna, aquela doença que dá em cachorro, que coça pra caramba. Tá? E a mãe estava com uma cabeça de porco fervendo pela 4ª, 5ª vez para dar a água da cabeça de porco, aquela água que sobra da cabeça de porco, como se fosse sopa para as crianças, e esse era o único alimento que as crianças seminuas tinham ali. Não tinha mais nada. Outra cena que me marcou demais era durante a merenda escolar, familiares dos alunos ficavam do lado de um portãozão, aquele portão que a gente entrava na escola,
e os alunos passavam parte da merenda, ou a merenda toda, para o resto da família comer. Isso há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás. Quer dizer, a gente podia ter esperado uma coisa melhor hoje num país que tem uma economia que está entre as mais fortes do mundo, apesar de vivemos uma situação terrível na economia globalizada, mas a nossa economia é muito forte e o povo é muito pobre, o que significa uma péssima distribuição de renda. Qual parte do país apresenta mais dificuldade nesse quadro relacionado à fome? Por gentileza. Na verdade, a pesquisa ela é uma pesquisa mais que vê o Brasil como um todo. Certamente é Norte e Nordeste, por outras pesquisas. A Norte e Nordeste é onde tem maior pobreza, maior insegurança alimentar. Mas o que a pesquisa revela, que, conforme você está dizendo, é que os lugares entre os pobres brasileiros, a insegurança alimentar tem um nível de Zimbábue, Zâmbia, Serra Leoa, que são os países do mundo com maior insegurança alimentar, enquanto os mais ricos estão no nível próximo dos países nórdicos, que são as menores inseguranças alimentares. Então, essa desigualdade que você relatou, às vezes numa mesma região, é a marca brasileira, né? Essa alta desigualdade. E ela aumentou muito entre os pobres. Quer dizer, pessoas que já tinham necessidade, que já não conseguiam fazer os meios coincidir com as necessidades, foi aonde aumentou mais. E mais entre as mulheres, entre as que estão com as crianças. Então, a distribuição da insegurança alimentar preocupa tanto quanto o nível médio. Marcelo, você sabe que eu venho dizendo já há algum tempo que a minha maior preocupação em relação à manutenção da democracia, que é o único regime que eu aceito como regime capaz de salvar o Brasil, não existe outro regime capaz de salvar o Brasil. Não acredito em golpe, é uma coisa demodê, os militares do Brasil não pensam nisso. Não acredito absolutamente em golpe em momento nenhum. O presidente não pensa nisso. E duvido que os militares pensam nisso. Não acredito em golpe. Mas eu acredito sim que possa haver uma convulsão social se de repente a gente extrapolar esses limites que já estão no máximo. Porque o sujeito, o homem e a mulher, consegue até sobreviver passando fome. Mas ver filho, família, neto, passando fome, aí já não aguentam mais. Então, o meu medo é muito mais risco de uma convulsão social por causa da fome, e pelo que você diz, nós estamos no limite disso, né? De acontecer problemas seríssimos em relação à alimentação no Brasil por falta de alimento, num contrassenso que eu não sei se vocês conseguem explicar através dos números. O Brasil é um dos 3 maiores produtores de alimento do mundo. Não sei se há uma relação do estudo com o Brasil sendo o tal celeiro do mundo para abastecer o mundo e morrer de fome desse jeito, com índices aí comparados a países africanos extremamente pobres e que não produzem nada. Pois não, Marcelo? Exatamente. Quer dizer, esse é um ponto fundamental. O Brasil é conhecido como a fazenda do mundo. Nós produzimos alimentos até nessa situação de crise que está agravada pela guerra da Ucrânia, com o aumento do preço dos alimentos, choques climáticos, etc. Isso não prejudica o Brasil macroeconomicamente, mas afeta muito os pobres brasileiros e em todas as partes, que é a necessidade mais básica que tem é de alimentação, uma questão de sobrevivência. A gente dispõe de políticas sociais, cadastro único, agora o Auxílio Brasil, e a gente tem que usar o que a pesquisa mostra, que a gente tem que usar essa estrutura principalmente aonde o problema piorou, que são os pobres, são as mulheres, famílias com crianças. É aí que o problema já era grave, como você relatou, há 30 anos, e a gente está vivendo uma tempestade perfeita em cima. Já teve a grande recessão com escalada de desigualdade de 2014 a 2019, agora veio a pandemia, agora vem uma guerra que afeta o preço dos alimentos. Então, de fato, a gente precisa se organizar muito e ter mais foco naqueles que precisam mais, porque a situação, de fato,
ela 75% é um dado que entre os pobres com insegurança alimentar é algo que realmente nos impressionou. Quando você fala numa guerra, e não é uma guerra qualquer, é uma guerra que ameaça a estabilidade da paz mundial, inclusive as portas de uma terceira guerra, que pode acontecer, não está fora do gibi. China e Rússia estão dando demonstrações aí de poder onde quer que vá o presidente Biden, dizendo que, olha, pode haver invasão de Taiwan, pode haver invasão de Suécia ou Islândia se de repente se aliarem à OTAN, porque está muito próximo da fronteira com a Rússia. A gente está muito próximo da fronteira de uma terceira guerra. Nunca teve tão próximo de uma fronteira de uma terceira guerra como a gente teve próximo na Segunda Guerra Mundial. Talvez até mais agora, porque agora as invasões são muito mais belicosas e com armas de alto poder de destruição, de letalidade impressionantes, sem se falar em arsenal nuclear. A guerra gera medo, gera instabilidade econômica, mas gera também, além de milhares de mortos, por uma questão natural, né, de conflito, mas gera fome. A Rússia pediu para que as sanções que ela está sendo submetida fossem levantados os embargos sob risco de fome, da fome não só no país, mas da fome no mundo, não é? E aquilo que eu falei, se eu temo uma convulsão social aqui, você não tem a dúvida que se de repente a Rússia começar a passar fome, alguma coisa mais grave vai acontecer. Eles vão começar a apelar para o que tem, e o que tem não é bom em relação à estabilidade da raça humana. Então, essa guerra da Ucrânia, ela termina logo, e a gente espera que termine bem, em paz, que eles se entendam, que pare essa matança, que pare toda a guerra estúpida, ou pelo risco da fome, a gente pode ter um risco maior ainda de alguém apertar o botãozinho de arma nuclear e aí a gente desaparecer, boa parte da humanidade desaparecer da face da Terra. Isso é uma coisa crível, né? Eu tenho a impressão que isso é uma coisa que não é teoria da conspiração e nem está fora de lógica dos estudos que vocês fazem, não? Quer dizer, eu acho que até lembra um pouco o cenário atual, lembra muito 1918, que a gente teve uma guerra mundial, nós esperamos obviamente não chegar a esse ponto, teve a pandemia, né? Então parecem uma sucessão de fatores que a gente conhecia depois da crise da Alemanha, nossa geração República de Weimar, vivido nada parecido. E parecem os 4 cavaleiros do Apocalipse, a peste, a fome, doença, morte, etc. Só que hoje em dia, como você bem lembrou, existe arsenal nuclear, existem complicadores em escala global, da mesma forma que existe tecnologia brasileira para produzir alimentos. Então, quer dizer, existe o perigo, mas existem as oportunidades, inclusive para o Brasil. Agora a gente tem que cuidar desses segmentos que estão mais afetados. Eu acho que os dados nos impressionaram muito porque a insegurança alimentar está subindo na crise mais do que a pobreza. Então não é só uma pobreza de não ter dinheiro no bolso, é inflação de alimentos, não ter comida, não consegue comprar, desabastecimento, e nós no Brasil podemos ajudar o mundo nesse processo. É uma oportunidade de desempenhar o nosso papel no meio dessa situação toda, né? Na Primeira Guerra Mundial era a Alemanha contra o mundo, né? Não era a Alemanha, era um império contra o mundo. Esse império foi destruído e ele foi humilhado de uma maneira definitiva com o Tratado de Versalhes. Com isso veio a insegurança alimentar na Alemanha, que era uma potência, né? E foi reduzida a pó. Na República de Weimar, o cara sentava para comprar tomate de manhã, entrava no mercado para comprar tomate de manhã, custava R$1. Saía do mercado, custava R$15. Tomava uma cerveja de manhã, meio-dia, custava R$10. À tarde já custava 80. E os caras foram aguentando. E esse tipo de situação gera, normalmente, líderes da pior espécie.
são líderes que convulsionam o povo, uma nação oprimida pela fome. O professor destacou muito bem, existe uma coisa chamada pobreza, existe outra coisa chamada fome, que é a pobreza elevada à quinta potência. O cara é pobre, não tem praticamente nada, mas não tem o que comer. Porque enquanto o cara é pobre e se mantém alimentado, a situação é uma. Enquanto ele é pobre e vai além da pobreza e não tem o que comer, a situação é totalmente outra. Gera instabilidade. Foi por isso que surgiu o Hitler, aquele canalha daquele representante do demônio, levou uma nação inteira a produzir armas pra caramba, e ele articulou a Segunda Guerra Mundial como uma revanche de fundar uma raça superior, um canalha de toda a espécie, como surgiu também Mussolini na Itália e potências do eixo contra o mundo. A gente não está longe disso acontecer absolutamente. Bom, enfim, professor, é claro que esses dados são públicos, está à disposição de todo mundo, mas são endereçados também às autoridades, ao governo, porque as autoridades e governo de todo tipo, federal, estadual e municipal, deveriam tomar conta dessa situação, porque ela é mais do que grave. Mais do que grave. É além da pobreza, a situação da pobreza com a fome. Isso é endereçado a governos ou não? Não, com certeza. Nós temos um aparato relativamente bem desenvolvido no Brasil, o cadastro dos pobres, a gente sabe quem eles são. Na pandemia, esse cadastro foi aumentado no auxílio emergencial. A gente tem programas de merenda escolar, Programa Nacional de Alimentos. A gente tem estrutura, a gente precisa usar essa estrutura, perceber a gravidade da situação e que cabe a uma integração dos 3 níveis de governo, porque os governos locais são aqueles que conhecem mais aonde estão os pobres da sua localidade. Então, eu chamo a atenção que a gente tem essa tecnologia, a gente precisa usar e não são tantos recursos que precisam. Se você focar nos grupos mais necessitados, aqueles que estão passando insegurança alimentar, e não tanto o conjunto da população, porque não há recursos para tanto, a gente tem condições. Então, tem uma visão otimista condicionada. Se a gente fizer a coisa certa, a gente consegue lidar com o problema na velocidade da sua gravidade. Então, eu acho que a gente não só produz alimentos para o mundo, mas a gente tem uma rede de proteção social que deve ser usada por 3 níveis de governo para a gente atacar de frente esse problema. Essa é a guerra que Josué de Castro falava nos anos 40 em relação ao mundo. Nós temos fome, mas temos recursos para superar esse problema, especialmente no Brasil. Uma coisa importante que o senhor citou é a guerra da Ucrânia. Ela pode ser o pingo d'água no copo cheio. Tá? Se ela se alongar mais, a situação vai ficar mais difícil. Né? Normal seria para o mundo, melhor seria para o mundo que se estabelecesse a paz o mais rapidamente possível. Por uma questão humanitária, de gente que está se matando em teatro de batalha, né? E são meia dúzia de imbecis que sentam numa mesa e decidem a morte de milhões, talvez até de bilhões. Esse é o grande detalhe. Mas tomara que acabe logo essa guerra, que prevaleça a paz, porque senão a questão da fome, da falta de comida vai se agravar. Me parece uma coisa óbvia, não? Não, com certeza, a gente tem que entender a gravidade dos tempos que estamos agora, historicamente mesmo, é um momento de decisão. O povo brasileiro ele é muito solidário, a gente fez uma pesquisa que mostra que o pobre brasileiro conta muito com a solidariedade do outro, amigos, parentes, etc. Mas a gente está numa situação que a gente precisa de uma ação pública orquestrada. A gente tem essa tecnologia e ela precisa ser usada de maneira imediata. Eu acho que
esse é o desafio da nossa geração, porque isso, de alguma forma, esse momento, se a gente descuida, ele pode gerar outras consequências políticas, etc., mas também para o desenvolvimento de toda uma geração. Desnutrição infantil tem impactos na saúde física e mental durante toda a vida da pessoa. Se ela é feita, se acontece no começo da vida da pessoa, ela tem essa consequência. E lembrando, a gente tem um problema de criança fora da escola que a gente não tinha antes. A boa notícia, para a gente também não ficar nesse cenário apocalíptico, eu estava vendo agora uns dados de primeiro trimestre agora de 2022, as crianças voltando, mais novas que tinham saído da escola, voltando. Isso pode ser um sinal de que a vacina está tranquilizando as famílias, além de proteger, mas tranquilizar para elas voltarem aonde elas se alimentam, né? Também, além de se alimentam de conhecimentos e de comida também. Então, eu acho que o que vale, talvez, ele estar numa situação tão difícil, que talvez melhorar não seja tão difícil. A gente, acho que chegar no entendimento... É tão ruim que qualquer coisa é bem-vinda, né? Agora, eu venho constatando isso há muito tempo e sinto uma dor no meu coração, já com 6 stents, mas uma dor profunda, por um detalhe, não é? Você vê que coisa, eu já usei essa frase que o senhor usou agora, e vindo de um especialista, dói mais ainda. Meu coraçãozinho aqui, espero que não cause o 7º stent aqui. Porque você vê um país do tamanho do Brasil, ele é ligado diretamente à fome do conhecimento, à fome física. Porque é isso mesmo que o senhor falou. A maioria das crianças do Brasil, de gente pobre, vai à escola porque talvez é a única refeição que vai fazer o dia. E ainda levar uma maçã, alguma coisa para casa que vai alimentar o irmãozinho. Isso é vergonhoso, mas é real. Porque toda criança, segundo as leis internacionais, tem o direito à educação, à saúde. Mas no Brasil, a saúde está diretamente ligada à segurança alimentar. Porque a criança vai lá estudar, mas vai primeiro para comer, porque às vezes só é na escola que ela come. Não chega a comer em casa, ainda leva alguma coisa para casa para alguém comer. Então é triste essa constatação, mas ela é real, não, professor? É um momento, a gente tem que perceber a gravidade da situação, que já era grave, mas tem uma situação em relação às crianças, que outras pesquisas mostraram, é que se a gente melhorou em algum lugar nos últimos 40 anos, foi nas crianças mais novas, ensino fundamental 1, toda criança na escola, etc. E agora a gente regrediu por conta da pandemia, desse contexto, onde a gente avançava. A gente precisa ter clareza sobre aonde estão os nossos desafios. Eu acho que até, por exemplo, os jovens, eles estão suportando melhor essa situação, porque eles já têm mais autonomia, eles conseguem acessar a internet se eles tiverem computador, buscar emprego, mas as crianças, que são muito determinantes do futuro da nação, elas estão nessa situação de maior insegurança alimentar, maior evasão escolar, e a gente não estava acostumado mais com isso. A gente precisa ter essa atenção para essa inovação negativa que a gente está vivendo agora. Bom, foi uma honra, um prazer conversar com o senhor e Deus salve o Brasil, né? Porque se depender dos jovens vai ser difícil, não é? Muito obrigado, Datena. Um grande prazer estar aqui com você. É uma honra e um grande prazer. E desejo sucesso aí para todos e que esses tempos sejam logo superados, tempos difíceis sejam superados e sejamos de fato... Honra é para mim falar com gente como o senhor que luta tanto por um Brasil melhor. Abraço grande e um ótimo dia, saúde para o senhor, para os seus parceiros aí e para toda a família. Com Deus e saúde. Obrigado, viu? Obrigado, eu também.